Senhoras e senhores, tivemos esses dias algumas declarações a respeito de Jason Tatum e de Trae Young, e é sobre isso que a gente vem falar no vídeo de hoje, porque são declarações que eles fizeram com opiniões pessoais a respeito de futuro, a respeito de carreira, a respeito de como eles enxergam determinadas circunstâncias, no caso do Jason Tatum, a respeito da seleção dos Estados Unidos, principalmente para próximas Olimpíadas, e no caso do Trae Young, a respeito do time dele, do draft. Ele participou, na verdade, de um podcast, né? Então ele falou sobre muita coisa, e é sobre essas duas situações que a gente vem falar no vídeo de hoje. Então seja bem-vindo a mais um vídeo deste humilde canal. Se você gostar desse tipo de conteúdo, lembre-se de você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E se você deixar o like, também vai estar ajudando muito ao canal continuar crescendo, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar a conversar a respeito desses dois assuntos. O primeiro deles vai ser sobre o Trae Young. Ele foi num podcast do Paul George, o podcast do P, né? Podcast P. É muito engraçado que ele também se chama de Playoff P, então ele tem o podcast do P. E nesse podcast eles abordaram vários temas, manos, a respeito de draft, a respeito de qual seria a melhor fit, a melhor combinação de jogadores para jogar ao lado do Trae Young, as comparações que ele sofreu ao longo da carreira com o Stephen Curry, mas o ponto em questão que a gente vem comentar é a respeito sobre o draft, porque a declaração mais, digamos assim, polêmica dele foi sobre a classe de draft. Eu não vou colocar aqui o podcast em si pra gente ouvir, porque ficaria um vídeo muito grande, mas eu vou deixar aqui pra vocês o podcast na descrição e falar que a parte onde ele fala a respeito disso é do minuto 10 ao minuto 15 aproximadamente. São 5 minutinhos ali dele falando a respeito da classe de draft no geral e da surpresa que foi o Zachary Sasher ser a number one pick. E qual que foi a declaração dele que tornou tudo isso um pouco mais polêmico? É o seguinte, ele falou que nessa classe de draft 2024, os GMs, né, os general managers das equipes estavam buscando os melhores role players, os melhores jogadores complementares, né, os melhores jogadores de rotação para cada uma das franquias. Que ele não via, assim como ele acha que a maioria dos GMs também não viam, um potencial de alguém desse draft, pelo menos antes de começar ele, antes de ter alguma comprovação sobre o draft, que alguém desse draft seja a nível Luka, seja a nível Anthony Edwards, seja a nível Victor Wembanyama. E aí ele sofreu muitas críticas por isso, porque tipo assim, nossa, você não pode falar esse tipo de coisa. E outras pessoas falaram, mano, o Trae Young tá certo. Então isso gerou uma polêmica aí nas redes sociais. E qual que é a minha opinião a respeito disso? Quando você assiste esse podcast, você vê que muita gente não conhecia muito a respeito do Zachary Sasher e nem a respeito da maioria dos outros atletas do draft, e muito se conhecia mais a respeito dos atletas que estão ali presentes na NCAA, ou seja, Rob Dillingham, Zach Edey, o próprio Reed Sheppard. Então tem vários jogadores ali que eram conhecidos, mas ainda assim esses jogadores que são muito bons também não eram colocados a nível de se tornar um cara que vai mudar o jogo para alguma franquia. E foi por isso que, buscando complementos, que as equipes optaram por essas escolhas nas primeiras rodadas, Alex Sarr e Zachary Sasher. Realmente a maioria dos jogadores que foram draftados ali nas primeiras escolhas são jogadores que passam um pouquinho abaixo do conhecimento da maioria dos amantes de basquete, dos amantes de NBA, do fã médio de NBA. Os caras, draftaram o cara, mas eu nem sei em que ele é muito, não sei muito hype a respeito dele. Vocês lembram como é que foi ano passado no Victor Wembanyama? Foi um negócio colossal, pô. Dito isso, pelos caras terem menos mídia, menos exposição, menos conhecimento e, com tudo, né, no geral, menos highlight, até mesmo o Paul George assumiu no podcast que ele não conhecia a respeito do Zachary Sasher, nem tinha visto muita coisa a respeito dele, highlight sobre ele. Isso que o Paul George é um jogador da NBA, um cara que tá lá dentro, é um cara que conversa sobre a NBA, ele tem um podcast sobre a NBA. E aí, essa declaração, né, de ambos nessa conversa, surgiu toda essa polêmica. Na minha humilde opinião, é que é o seguinte, as pessoas não aprenderam a respeitar a opinião alheia, porque muita gente cobra a opinião dos jogadores. E essa opinião, normalmente quando vem, as pessoas às vezes não aceitam muito bem. E essa era a opinião do Trae Young. Ele acha que nessa classe não tem ninguém talentoso o suficiente como o Luka, como o Anthony Edwards e como o nosso mano Victor Wembanyama. E é a opinião dele. Pode ser que o tempo prove que ele estava errado, que ele estava certo, mas só que só o tempo vai poder dizer isso. Então, eu respeito a opinião dele e eu aceito a opinião dele, e eu também acho que a decisão dos GMs foi mais ou menos baseada nisso. Você pegava a melhor opção disponível para se encaixar melhor no seu time. Não que você vá depositar todas as fichas e começar um processo de reconstrução com alguns dos caras que entraram agora, tá ligado? Como foi o caso do San Antonio Spurs, que quando conseguiu a primeira first pick do ano passado, você viu a reação do dono da equipe? Realmente os caras não estavam querendo pegar o Victor Wembanyama para ser o jogador central do San Antonio Spurs. E tá dando certo por enquanto esse processo de rebuild, ele se mostrou ser um cara muito competente. Desejamos que ele continue saudável para isso. E agora, a respeito de Zachary Sasher, ele até conversou que é um jogador mais complementar. Paul George até fez uma pergunta um pouquinho indiscreta, se ele pudesse escolher alguém, qualquer pessoa na liga para ele jogar ao lado, como do Paul George ele citou que é uma grande realização de jogar ao lado de um
Joel Embiid, um cara com o talento dele, que espaça a quadra nele, quem que o Trae Young escolheria? E aí o Trae Young se safou falando que ele se enxerga como um cara que consegue melhorar qualquer teammate à volta dele, que ele consegue pontuar muito bem, ele consegue jogar individualmente muito bem e ele consegue elevar o nível de quem estiver jogando ao lado dele e que jogadores altos, jogadores que espaçam a quadra, centers talentosos seria a melhor opção e que o Zaccharie Sasha é um cara grande, que mata a bola pra 3, que consegue pegar ponte aérea, que tem 6'10 de wingspan, que consegue fazer tudo também pra que o Trae Young também consiga elevar o nível do jogo dele. Então isso foi muito legal que ele saiu, né, pelas beiradas. Mas no geral é isso. Aí você deixa a sua opinião aqui a respeito da fala do Trae Young e sobre a minha opinião a respeito da opinião dele. Vamos continuar com o conteúdo que é a respeito de Jason Tatum. Pra isso eu precisei pegar uma notícia de um site chamado Sport Extra, que fala sobre a experiência pessoal difícil nas Olimpíadas de 2024 que teve Jason Tatum. Ele comenta um pouquinho a respeito. Então vamos lá, vou ler primeiro o artigo antes da gente comentar. Jason Tatum teve um pequeno papel na equipe dos Estados Unidos trazendo pra casa a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. Tatum recebeu 2 DNPs, que é tipo quando você não entra em quadra por motivos do técnico, o técnico escolhe não te dar minutagem durante o torneio e jogou minutos de tempo lixo em sua vitória sobre a França, ou seja, jogou no final da partida, garbage time, que garantiu a medalha de ouro. Muito foi dito sobre a estrela do Celtics mal ter entrado na rotação, ele como campeão de 2024, discutindo o mesmo enquanto discutia se ele participaria das Olimpíadas de 2028. É porque tá a tradução literária, então pode ter algumas palavras que não traduzem certinho. Mas vamos lá, agora palavras do Jason Tatum. Foi uma experiência pessoal difícil na quadra, mas não vou tomar nenhuma decisão com base em emoções. Se você perguntasse agora se eu jogaria em 2028, daqui 4 anos eu teria que reservar um tempo pra pensar sobre isso. Então não vou tomar nenhuma decisão com base em como foi a minha experiência e como eu me senti individualmente. Muitas pessoas me mandaram mensagens me procurando dizendo: certifique-se de que isso te alimente, ou seja, te motive. É o que eu aprecio. Há muitas pessoas que se importam comigo. Acho que a parte difícil é que sim, você pode usar essas coisas pra te alimentar, mas eu ainda sou humano. Parte de estar no momento, eu me sacrifiquei e coloquei muito neste jogo, trabalhei muito duro, então o momento é difícil e você não está necessariamente preocupado em me abastecer para novembro, ou seja lá quando a temporada acontecer, né? Mas como eu disse, é algo que eu vou tirar disso e aprender como uma experiência. E definitivamente é desafiador e humilhante ao mesmo tempo. Esta foi a segunda Olimpíada de Tatum com média de 15,2 pontos, aí já acabou a fala dele, né? 15,2 pontos e 3,3 rebotes, a primeira vez como um sexto homem de destaque na equipe dos Estados Unidos em Tóquio em 2020. Já essa edição das Olimpíadas, ele teve 5,3 pontos e 5,3 rebotes, enquanto ele jogou apenas 4 dos 6 jogos pela equipe dos Estados Unidos. E ele compartilhou uma publicação de um artista chamado Vince, não sei quem que é esse cara, mas é um cara chamado Vince Staples, sobre vingança, dizendo: nós vingaremos Jason Tatum. E qual que foi o rolê? O Jason Tatum tá magoado pelo fato dele não ter jogado nas Olimpíadas. E, rapaziada, é delicado o assunto, porque, tipo assim, quando falamos de Olimpíadas, vocês têm que lembrar que não só basquetebol está em mesa. Tem muita coisa girando em volta. Tem mídia, tem discussões políticas, tem imposições geopolíticas de países que querem mostrar que são superiores a outros. O quadro de medalhas final é basicamente decidido a isso, que nós somos melhores que vocês nos esportes, porque temos os melhores atletas, os melhores financiamentos, a mais grana e tudo mais. Coloquem isso na mentezinha de vocês aí, que existe isso por trás das Olimpíadas. No vídeo passado sobre as Olimpíadas, um dos vídeos passados, eu comentei a respeito de uma possível, entre aspas, teoria do motivo de Jaylen Brown e Kyrie Irving não ter ido para as Olimpíadas. Primeiramente, por conta do que eu citei a respeito da Nike, a respeito do contrato de tênis, aí as pessoas vieram falar sobre o Stephen Curry, mas só que o Stephen Curry, ele tá um pouquinho acima ainda dessa legislação, porque ele já foi atleta da Nike, não foi mais atleta da Nike por causa da Nike, ele tem a marca dele junto com a Under Armour, que é a marca Curry, agora existe uma marca do 30, né, que é separada da Under Armour, e no caso do Joel Embiid com a Skechers, mas só que é porque o Joel Embiid, ele realmente é um cara de 7 pés de altura, 2,13 m, que a equipe dos Estados Unidos precisava de um cara como esse nas Olimpíadas, por mais que ele não tenha sido o melhor das versões do Joel Embiid durante os Jogos Olímpicos. Isso era uma teoria, eu não tava falando pra vocês que era a minha opinião e que era totalmente verdade, existia essa teoria, mas o fato de o Jason Tatum não ganhar minutagem nessa equipe dos Estados Unidos e o fato do Jaylen Brown não ir para as Olimpíadas, tem alguma coisa por trás que a gente não sabe, porque, mano, se você pegar os dois melhores jogadores do Celtics, sem sombra de dúvidas na conquista do título, são Jason Tatum e Jaylen Brown. O Jason Tatum, ele foi o primeiro cara a ser líder do Celtics em pontuação, rebote e assistência, que liderou o time para um título nessa campanha de 2024, durante os playoffs, desde Larry Bird. O último cara a fazer isso no Celtics foi o Larry Bird, o último cara antes do Tatum foi o Jokic ano passado, e antes do Jokic só em 2003 com o Tim Duncan.
é algo muito significativo o quanto Jason Tatum é bom aos padrões da NBA, tanto que ele foi o único jogador que estava na equipe dos Estados Unidos a fazer parte do First Team All-NBA. O restante era tudo europeu. Então, tendo isso em mente, a gente tem o principal jogador norte-americano da NBA atualmente, é o Jason Tatum. Pode ser discutido se ele não é o melhor, mas ele é o principal jogador norte-americano na NBA atualmente. E depois dele, tem um cara que foi Finals MVP, consegue fazer o mesmo papel do Drew Holiday, consegue fazer o mesmo papel do Derrick White, mas ele não estava presente na seleção olímpica, que é o Jaylen Brown. E dizem, não tô colocando aqui nem batendo martelo que é a mais absoluta verdade, mas que o Jaylen Brown não foi para as Olimpíadas por questões políticas. E que o Kyrie Irving não foi para as Olimpíadas, além do fato dele ter assinado com a marca chinesa ao invés da Nike, por causa de todas aquelas problemáticas que ele se envolveu nas temporadas passadas, né? Do Twitter, aquelas problemáticas de declarações, terra plana, né? Tem todo aquele negócio que antes disso ele era um cara, com certeza, de seleção olímpica, medalhista olímpico e tudo mais. Dito isso, esnobar esses jogadores não foi algo levando em consideração apenas basquetebol que a maioria das outras seleções fariam, tá ligado? E a maioria das pessoas, se fossem escolher jogadores, fariam esse tipo de esnobamento desse tipo de jogador. Não teria deixado ele de fora da seleção olímpica, de minutagem, de rotação e tudo mais. E agora, com questão ao Jason Tatum e a tudo isso que ele falou, tudo isso que vem sendo dito, essa entrevista que ele deu, e é o seguinte, ele tem todas as razões, ele tem todos os motivos pessoais para estar chateado mesmo com o que aconteceu, e eu acho que ele pode optar por não estar, e ele está no direito dele. A maioria dos jogadores ficaria honrados de participar de uma Olimpíada em solo americano, vai ser em Los Angeles, mas no caso dele, ele se sentiu humilhado porque ele tá no auge do auge da carreira dele. O cara foi campeão da NBA, o cara tem todas essas condecorações que eu falei de ter liderado seu time, capa do NBA 2K, convocado pra seleção norte-americana, tá tudo acontecendo agora na vida dele, ele tá tipo no auge, ele quer aproveitar o máximo e mostrar o máximo do que ele é capaz, e mesmo assim ele não pôde, ele foi limitado, então ele pode se dar ao luxo de também esnobar a seleção dos Estados Unidos na próxima Olimpíadas, coisa que ele vai ser muito mais criticado ainda, porque provavelmente a gente não vai ter a presença de LeBron, não vai ter a presença de Curry e provavelmente não teremos a presença de Kevin Durant. Então, mano, é uma situação delicada, mas eu entendo os motivos dele e eu, se fosse ele, também estaria chateado. Assim como não estranhem se o Jaylen Brown, por exemplo, também estiver num momento muito bom da carreira dele daqui a 4 anos e também negar a seleção norte-americana. Eles vão ter os seus motivos pessoais. E essa é a minha opinião. Eu respeito o motivo do cara, ele vai ter os motivos pessoais e ele pode realmente optar por não fazer isso, por se sentir desvalorizado, por se sentir esnobado, por depois ainda por cima vir tanta pressão, tanta gente comentar a respeito, ouvir tanto o nome dele ligado a uma coisa que não estava sobre o poder dele, entendeu? Não foi culpa dele não ter entrado, não foi culpa dele não ter minutagem. Teve muita coisa acontecendo. O Steve Kerr falou a respeito e ele deu uma declaração até que boa a respeito, que não tinha espaço para todo mundo jogar muito tempo. É tipo 40 minutos apenas, são 12 jogadores, não dá para colocar todo mundo. E até aí, beleza. Os murmúrios em volta desse mesmo tema ficaram circulando durante muito tempo. E eu acho que isso que mais incomodou o Jason Tatum, porque toda vez era o nome dele falado. Não era a respeito de como ele podia contribuir, de como tava sendo a experiência. Não, era, mano, como você tá aí que você não ganhou minutagem? E aí, não vai ter minutagem? E aí, você não é campeão da NBA? É uma situação delicada, mano. Mas eu entendo 100% Jason Tatum. Agora vai ter que ter um trabalho grande da seleção norte-americana, do Grant Hill, que tá por trás disso, no futuro próximo começar a trabalhar o psicológico e começar a lidar de uma forma diferente pra poder conseguir fazer com que esses jogadores voltem a querer representar a seleção dos Estados Unidos, esses caras como o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Essa é o único jeito, né, de contornar a situação por conta da seleção norte-americana. Porque a gente viu que a experiência deles na Copa do Mundo não foi a mesma coisa, mesmo levando um time forte, se não levar os melhores dos melhores, os caras vão passar aperto. O basquetebol tá muito mais globalizado, a competitividade aumentou muito, a barra, o sarrafo aumentou muito. Mas então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje pra vocês. Quero saber a sua opinião a respeito de ambos os assuntos, sobre Jason Tatum, provavelmente fora da próxima seleção norte-americana em Los Angeles, e Trae Young falando que a classe de draft de 2024 foi de role players. Deixa aqui nos comentários que é muito importante a opinião de vocês pra esse canal. E se você quiser contribuir pra que esse canal continue crescendo, já sabe, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que fortalece muito pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, ainda mais com agora essa função que o YouTube tem, chamado Hype. Quando você dá bastante like, ele recomenda pra mais pessoas. E se você quiser contribuir ainda mais com o canal financeiramente, temos aqui embaixo Seja Membro, que nem essa rapaziada linda que está ao meu lado, que são os All-Stars do Guibeira, que a gente tem alguns benefícios como acesso antecipado a alguns vídeos, seu nome fica aqui ao lado junto com os apoiadores, e a gente tem um grupo pra discutir os temas dos próximos vídeos e eu pergunto a opinião de vocês, o que vocês acham que eu deva gravar. Dito isso, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, falou!